Ninguém esperava. Um clássico eletrizante. Um árbitro no centro das atenções e um craque que decidiu quebrar o silêncio. As redes sociais incendiaram, os bastidores ferveram e, de repente, uma simples frase virou o estopim de uma nova polêmica no futebol brasileiro. O que Neymar disse, por que ele disse e o que isso pode desencadear nos bastidores do Brasileirão? Prepare-se, porque o que vem a seguir pode mudar completamente a percepção sobre o choque-rei. A repercussão foi instantânea. Bastou o apito final no Morumbis para que as redes sociais se tornassem um campo de batalha entre torcedores, jornalistas e até jogadores. O São Paulo, revoltado com a atuação de Ramon Abati Abel, publicou nota oficial detonando a arbitragem. Mas ninguém esperava que, horas depois, um nome de peso, ídolo nacional e símbolo do futebol brasileiro, decidisse se pronunciar. Neymar, o camisa 10 do Santos, não mediu palavras ao comentar sobre o que viu, e o impacto foi imediato. Antes de seguirmos com todos os detalhes dessa fala que sacudiu o país, já deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho e comenta aí embaixo o que você achou da atuação do árbitro e da reação de Neymar. A sua opinião é fundamental para a gente continuar trazendo tudo sobre os bastidores do Verdão e dos rivais com a intensidade que você gosta. Agora, vamos mergulhar nessa história que promete novos desdobramentos. Tudo começou quando o perfil oficial da emissora Itatiaia, que cobria o Choque-Rei pela 17ª rodada do Brasileirão, publicou uma análise sobre os lances polêmicos. Entre eles, o suposto pênalti em Gonzalo Tapia, ignorado pelo árbitro e pelo VAR. Nos comentários, uma enxurrada de críticas, mas uma, em especial, paralisou o feed. Neymar. Juizada ruim, hein? Erro atrás de erro, escreveu o craque, sem citar nomes, mas deixando clara sua insatisfação com o que viu em campo. A frase foi o suficiente para inflamar as torcidas. De um lado, palmeirenses comemorando a vitória heróica por 3-2, que consolidou a liderança do Verdão. Do outro, são paulinos revoltados, alegando que foram prejudicados e que o resultado teria sido outro se o pênalti tivesse sido marcado. No meio disso tudo, Neymar, que vive grande fase no Santos, se viu envolvido em um furacão de interpretações, acusações e teorias sobre suas reais intenções. Fontes do site Itatiaia confirmaram que o comentário de Neymar foi publicado minutos após o fim do jogo e apagado logo depois, mas não rápido o suficiente para escapar dos prints que viralizaram em grupos de torcedores e perfis esportivos. A pergunta que ficou no ar foi: o craque apenas opinou como torcedor ou quis mandar um recado mais direto ao sistema de arbitragem brasileiro que vem sendo duramente questionado nas últimas rodadas? Nos bastidores, comenta-se que o estopim da irritação de Neymar não foi apenas o pênalti ignorado, mas um acúmulo de erros que, segundo ele, vem manchando a imagem do campeonato. Fontes próximas ao jogador revelaram que ele vem conversando com colegas de outros clubes sobre a inconsistência das marcações e o peso das decisões em jogos grandes. Está difícil jogar assim. A arbitragem interfere demais, teria dito o craque em um grupo restrito, segundo a apuração da Itatiaia. O mais curioso é que o próprio Neymar já viveu momentos de polêmica com árbitros, tanto no Brasil quanto na Europa. Sua postura, considerada explosiva por alguns, sempre gerou debates. Mas desta vez, o contexto é outro. Ele não estava em campo e sim como espectador. Isso aumenta o peso da fala, porque mostra que até quem não participou diretamente do duelo enxergou algo errado na condução da partida. No Morumbis, o clima foi tenso do início ao fim. O São Paulo abriu 2-0 com autoridade, mas o Palmeiras, como tantas vezes, reagiu com a garra de quem não se entrega.
A virada por 3-2, com gols de Endrique Veiga e Flaco Lopes, incendiou o estádio e deixou o rival em desespero. Mas no meio da festa alviverde, a sombra da arbitragem pairava sobre o gramado. Jogadores tricolores cercaram Ramon Abate-Abel, pedindo explicações. E até o técnico Zubeldia deixou o campo inconformado. Enquanto isso, nos bastidores do Verdão, a reação foi de cautela. A diretoria palmeirense evitou comentar as críticas, mantendo o discurso de que falar de arbitragem é papel da CBF. Ainda assim, sabe-se que o clube monitora atentamente a repercussão do caso, já que a liderança conquistada pode ser questionada pelos adversários caso o tema ganhe novas proporções. E com Neymar na jogada, tudo indica que vai. A Confederação Brasileira de Futebol, por sua vez, foi cobrada publicamente por explicações. O nome de Ramon Abate-Abel chegou aos assuntos mais comentados do país, com vídeos circulando que mostravam o momento exato do suposto pênalti. Especialistas em arbitragem ficaram divididos. Alguns afirmaram que o contato foi insuficiente, outros garantem que a falta existiu. Mas o fato é que a opinião de Neymar deu legitimidade a um protesto que talvez ficasse restrito apenas à torcida do São Paulo. Nos programas esportivos da segunda-feira, o comentário do craque foi o principal assunto. Jornalistas tentavam decifrar se a fala foi um desabafo isolado ou parte de um posicionamento mais amplo dos jogadores contra os árbitros. Quando o Neymar fala, o Brasil ouve, disse um comentarista da Itatiaia, ressaltando que a crítica não vinha de qualquer atleta, mas de um dos nomes mais influentes do futebol mundial. O curioso é que, mesmo sem citar o Palmeiras, o comentário acabou atingindo o Verdão em cheio. Torcedores rivais passaram a questionar se o clube teria sido beneficiado, algo que naturalmente o palmeirense rejeita veementemente. Para o torcedor do Alviverde, o time venceu por mérito, com raça e eficiência. Mas o ruído criado pela polêmica reacendeu um debate antigo. Até que ponto o VAR tem sido justo com todas as equipes? Em meio à tempestade, Neymar manteve o silêncio. Nenhuma nova publicação, nenhuma entrevista, nenhum esclarecimento. O craque preferiu se concentrar nos treinos do Santos, mas a repercussão não parou. As páginas esportivas continuaram reproduzindo sua frase e cada novo comentário reacendia a polêmica. Juizada ruim, hein? Erro atrás de erro. Simples, direta e explosiva, como tudo que envolve Neymar. O episódio também levantou um ponto delicado: o poder da palavra de um ídolo. Uma simples frase pode colocar pressão em árbitros, dirigentes e até influenciar o comportamento da torcida. Por isso, a CBF estaria monitorando o caso de perto, segundo a apuração da Itatiaia, avaliando se há necessidade de emitir uma nota pedindo cautela nas manifestações públicas de atletas em relação à arbitragem. Do lado do Palmeiras, a postura segue firme. A comissão técnica valoriza a virada, destaca a força mental do elenco e prefere não dar espaço para polêmicas. Abel Ferreira, em sua coletiva, limitou-se a dizer: "Não falo de arbitragem, falo de futebol." Mesmo assim, sabe que o tema não vai morrer tão cedo. Ainda mais quando um astro como Neymar entra na conversa. Nos corredores do Morumbis, a irritação do São Paulo foi evidente, quase palpável. Como se o ar pesado de frustração tomasse conta de cada sala, de cada funcionário, de cada jogador que cruzava os bastidores do estádio. Fontes ligadas ao clube afirmam que, logo após o apito final, dirigentes e membros da comissão técnica se reuniram de forma emergencial para revisar os lances mais polêmicos do confronto. A análise feita quadro a quadro buscava comprovar o que todos dentro do Morumbis diziam em uníssono: o São Paulo teria sido vítima de erros consecutivos de arbitragem que mudaram o destino da partida.
A indignação era tanta que até jogadores que geralmente evitam polêmicas se manifestaram em tom de revolta nos vestiários. A diretoria tricolor, liderada por uma ala mais combativa, decidiu não deixar o episódio passar em branco. Um dossiê detalhado começou a ser montado, reunindo vídeos, prints, áudios e até relatórios técnicos elaborados por especialistas em arbitragem. Segundo fontes do site Itatiaia, o documento deve ser encaminhado à Confederação Brasileira de Futebol com um pedido formal de revisão do protocolo do VAR e a solicitação de explicações públicas sobre os critérios utilizados por Ramon Abate Abel durante o jogo. Há quem diga que o clube também pretende anexar estatísticas de outras partidas em que o árbitro esteve envolvido, apontando um suposto padrão de decisões controversas que, coincidentemente, teriam prejudicado o tricolor em mais de uma ocasião. Enquanto o dossiê é preparado, a pressão popular cresce nas redes sociais. Perfis de torcedores e influenciadores ligados ao São Paulo organizam campanhas pedindo o afastamento imediato de Ramon Abate Abel e cobrando da CBF uma postura mais firme diante de erros reincidentes. Hashtags como Lá Fora Ramon e Escovar Transparente já se tornaram tendência, impulsionadas por vídeos que mostram o exato momento do lance entre Alain e Gonzalo Tapia. A diretoria observa o movimento com atenção, ciente de que o apoio da torcida pode fortalecer sua posição institucional. O caso, que começou como uma simples reclamação, já se transformou em um embate político, técnico e emocional, e promete estremecer os bastidores do futebol brasileiro nas próximas semanas. Enquanto isso, o torcedor palmeirense observa tudo com um misto de alívio e desconfiança. A vitória foi suada, emblemática, daquelas que fortalecem a alma do time. Mas o barulho externo incomoda e muitos se perguntam se a liderança recém-conquistada vai ser ofuscada por debates extracampo. Neymar, mesmo sem intenção, acendeu um incêndio que ainda vai render faíscas por semanas. A história está longe de acabar. As próximas rodadas prometem ser marcadas por olhares atentos, apitos pressionados e decisões milimetricamente analisadas. E enquanto o futebol brasileiro tenta se equilibrar entre a emoção e a polêmica, a voz de Neymar ecoa como um lembrete. A arbitragem está sob suspeita. E ninguém está imune à crítica, nem mesmo o Palmeiras. O time que mostrou mais uma vez que nunca desiste. E você? O que achou da fala de Neymar e da atuação do árbitro Ramon Abate Abel? A arbitragem interferiu no resultado? Ou o Verdão venceu com justiça? Deixe sua opinião aqui embaixo. Se inscreva no canal, ative o sininho e continue acompanhando todas as notícias, bastidores e polêmicas sobre o nosso Palmeiras. Porque aqui a informação vem com emoção, com intensidade e, claro, com a paixão de quem vive o Verdão todos os dias.